Arquivos permanentes. Os arquivos permanentes são consequência de um programa de gestão de documentos, pois a função arquivística deve ser considerada como um todo indivisível, ao longo de todo o ciclo de vida dos documentos. Desde a produção dos documentos até a sua destinação final, há uma gama de tarefas sucessivas a desempenhar. Não se pode ter, de um lado, a gestão de documentos e, de outro, o arranjo e descrição de fundos, como atividades estanques e desvinculadas uma da outra. Os documentos permanentes de hoje foram os correntes intermediários de ontem, e os documentos correntes e administrativos de hoje serão os documentos permanentes de amanhã. Um arquivo permanente não é construído por acaso, não é uma amostragem aleatória, não contém documentos que nasceram para serem históricos. Na verdade, eles nasceram por questões administrativas, legais ou fiscais. Não contém somente documentos que informam sobre o ponto inicial ou ponto final de algum ato administrativo decisivo e não é construído com preciosidades colecionadas e sem organicidade. Um arquivo permanente possui documentos com informações relevantes para as questões administrativas, relevantes para as questões culturais, relevantes para as questões políticas e sociais, relevantes para as questões educacionais, relevantes para as questões científicas e relevantes para a construção da cidadania, interesse público e social. A história não se faz com documentos que nasceram para serem históricos, mas com uma infinidade de documentos que fazem parte do cotidiano das instituições, ou seja, os documentos administrativos que fazem parte do dia a dia das instituições. Vale lembrar que um documento de arquivo só tem sentido se relacionado ao meio que o produziu. Seu conjunto tem que retratar a infraestrutura e as funções do órgão gerador, suas atividades meio e suas atividades fim. No arquivo permanente, são mantidos os conjuntos documentais que, em decorrência de um processo de avaliação, foram considerados de guarda definitiva, em virtude de seus valores probatório e informativo. Os arquivos permanentes compreendem os conjuntos documentais que formam o patrimônio arquivístico municipal, constituindo-se em meios de conhecer o passado e sua evolução. A principal função de um arquivo permanente é possibilitar o acesso aos documentos e, consequentemente, as informações neles contidas. Um arquivo permanente não tem sentido se não é possível acessar os seus documentos e informações. Os documentos de guarda permanente, ao serem recolhidos ao Arquivo Público Municipal, devem ter sido classificados, avaliados, organizados, higienizados e livres de pragas a fim de se evitar a contaminação do acervo ao qual serão incorporados. Estes documentos devem ser acondicionados em embalagens adequadas que os protejam de eventuais danos. Os conjuntos documentais recolhidos ao arquivo permanente devem estar acompanhados de todos os instrumentos de busca referentes a eles, fichários, listagens e base de dados, que permitam sua identificação e controle. Uma vez recolhidos, os documentos não deverão mais ser eliminados ou voltar ao arquivo de origem. Também não poderão voltar a ser objeto de empréstimo. As pesquisas devem ser realizadas nas salas de consulta do Arquivo Público Municipal. Para cumprir suas finalidades, as principais atividades dos arquivos permanentes são arranjo, descrição, preservação e acesso a documentos. O arranjo inclui as operações técnicas destinadas a organizar a documentação de caráter permanente, de acordo com dois princípios fundamentais da arquivologia, no âmbito dos arquivos permanentes, a saber, o princípio da proveniência e o princípio do respeito à ordem original. O princípio da proveniência, princípio básico da arquivologia, também conhecido como princípio de respeito aos fundos, estabelece que o conjunto arquivístico produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. O princípio do respeito à ordem original estabelece que o conjunto de documentos de mesma proveniência deve conservar a organização estabelecida, de acordo com o plano de classificação aprovado pela entidade produtora
e as relações entre os documentos como testemunho do funcionamento daquela entidade. O arranjo deve ser feito de acordo com as diferentes estruturas organizacionais, funções e atividades da entidade produtora, visando distribuir numa ordem lógica os documentos de um arquivo. O arranjo deve coincidir com a classificação que se realizou no protocolo. O arranjo resume-se na reordenação dos conjuntos documentais remanescentes das eliminações estabelecidas na tabela de temporalidade e destinação de documentos, obedecendo a critérios que respeitam o caráter orgânico desses conjuntos, ou seja, respeitando o plano de classificação aprovado e utilizado nas fases corrente e intermediária. O trabalho de um arquivo só se completa com a elaboração de instrumentos de pesquisa, que consistem na descrição e na localização dos documentos no acervo, e se destinam a orientar os usuários nas diversas modalidades de abordagem a um acervo documental. A descrição é uma atividade fundamental para a recuperação e acesso às informações contidas nos documentos. Trata-se de procedimentos que, a partir da descrição dos elementos formais e dos conteúdos dos documentos, permitem a identificação de documentos e a elaboração de instrumentos de pesquisa. Para que o arquivo permanente cumpra de forma plena a função de atender ao público, isto é, colocar à disposição dos usuários o conteúdo de seu acervo, é preciso proceder à descrição dos documentos, da qual podem resultar diferentes instrumentos de pesquisa. A adequada elaboração da descrição, do ponto de vista técnico, é um fator decisivo para que se estreitem os vínculos entre o usuário, qualquer que seja o objeto da pesquisa a que se propõe, e o arquivo municipal. Para garantir que a descrição de documentos arquivísticos seja consistente, apropriada e autoexplicativa, é indispensável a adoção de normas específicas para este fim. A normalização da descrição contribui para que as instituições arquivísticas realizem com eficácia o tratamento técnico dos acervos documentais, proporcionando economia dos recursos disponíveis, ampliando o potencial dos instrumentos de pesquisa e simplificando o acesso e utilização pelos usuários, além de viabilizar o intercâmbio eficaz entre as diversas instituições arquivísticas. A Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a NOBRAD, disponibilizada no sítio web do CONARC, estabelece no Brasil diretivas para a descrição de documentos arquivísticos, compatíveis com as normas internacionais, visando a padronização de procedimentos em sistemas de arquivos, facilitação do acesso e do intercâmbio de informações em âmbito nacional e internacional, garantia de uma maior qualidade no trabalho técnico, garantia de economia na aplicação de recursos e garantia de otimização das informações recuperadas, ou seja, uso mais ágil pelo usuário dos instrumentos de pesquisa. A NOBRAD tem como princípios a descrição do geral para o particular, informação relevante para o nível de descrição, relações entre descrições e a não repetição das informações. A norma prevê a existência de 8 áreas, compreendendo 28 elementos de descrição, dos quais 7 são obrigatórios. Para a aplicabilidade da NOBRAD, o Arquivo Público Municipal deverá solicitar ao CONARC sua inscrição no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos para obtenção do Código de Entidades Custodiadoras de Acervos Arquivísticos, CODEARC, que tem como finalidade identificar de forma inequívoca cada instituição, conforme estabelecido na Resolução nº 28, de 17 de fevereiro de 2009. A preservação dos documentos de guarda permanente, em qualquer suporte, depende dos procedimentos adotados desde a sua produção, tramitação, acondicionamento e armazenamento físico, o que exige uma política de preservação eficaz a longo prazo, visando garantir a salvaguarda do patrimônio documental. Para isso, esta política deverá contemplar os seguintes aspectos: produção e acesso, condições ambientais da área de guarda, acondicionamento, manuseio e transporte e segurança. O CONARC oferece em seu sítio institucional um guia geral denominado Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos de arquivo,
que indica os procedimentos básicos adequados para o armazenamento e preservação de documentos. As recomendações presentes neste documento têm como objetivo possibilitar o planejamento de estratégias para a preservação dos documentos arquivísticos em suporte convencional, desde sua produção e tramitação até o acondicionamento e armazenamento físico definitivo. As recomendações e requisitos para gerenciamento e preservação de documentos digitais são objeto de outros instrumentos do CONARC, como, por exemplo, o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, o EARC Brasil, a Carta de Preservação do Patrimônio Arquivístico Digital e o Guia sobre as Recomendações para a Digitalização de Documentos Arquivísticos Permanentes. Estes documentos estão disponíveis na seção Publicações Digitais do sítio do CONARC. Além dessas recomendações gerais, o Conselho disponibiliza, por meio de suas câmaras técnicas e setoriais, guias específicos mais detalhados sobre métodos e procedimentos para tratamento arquivístico e informacional de documentos de arquivo.